creio que a essa altura do campeonato, já estando eu explicitamente falando sobre um monte de coisas há 40 anos, 35 anos, por exemplo, sobre a questão relacionada às drogas, presídios, os apenados, o sofrimento de suas famílias e a invencibilidade do processo, considerando a ação do Estado e da sociedade. Eu não só estou falando sobre isto há mais de 35 anos, mas fazendo sobre isto há pelo menos 30 anos. Falando porque logo eu concluí que já desde a década de 70 era fácil perceber que o consumo de drogas era o elemento que mais gerava prisões no Brasil. Na década de 80, isso aumentou ainda mais. Foi quando eu comecei a falar no assunto de maneira explícita, participar de uma quantidade enorme de debates oficiais, debates acadêmicos, debates em universidades, debates no Congresso, sobre o tema de segurança pública. No início da década de 90, eu me envolvi profundamente com a questão. Meu querido amigo Nilo Batista, advogado, um dos maiores criminalistas do país, já tinha sido secretário de Segurança e de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Quando nós nos conhecemos, ele já era vice-governador, secretário de Segurança e de Justiça pela segunda vez no Estado do Rio de Janeiro, foi no início da década de 90. Eu o casei, o batizei, ficamos amigos, fizemos uma quantidade imensa de coisas significativas juntos, e eu percebi que ele era uma das pessoas que mais entendia o que estava acontecendo em relação à causa da falência da segurança pública no país. Como criminalista, como secretário de Justiça 2 vezes, como secretário de Segurança de um dos estados mais complexos do país, e àquela altura disparadamente o mais complexo, e participando de tantas conversas, tanto íntimas quanto formais, sobre o tema, integrando comissões diversas dentro do DESIP, àquela altura, fora, em conselhos de direitos humanos, em conselhos que trabalhavam de maneira superior à própria corregedoria do Estado, ou em parceria com o corregedor, tendo acesso a documentos íntimos, a informações frequentemente antecipadas sobre o que aconteceria, e, por outro lado, também tendo a liberdade, o acesso e a validação oficial para ministrar nos presídios, para criar uma capelania em todos os presídios, sendo que eu próprio ia toda terça e toda quinta a Bangu 1, que naquele tempo reunia os 48 mais perigosos presidiários do país, a maioria dos quais grandes líderes do tráfico de drogas, por anos,
envolvido com eles, com suas famílias, com seus filhos, e com a conjuntura em si, nas favelas do Rio que eu visitava, havia períodos toda a noite, as zonas mais perigosas. Adverti, conversei, conheci pessoalmente uma quantidade enorme de bandidos, líderes do tráfico hoje mortos ou há muito tempo, e seus familiares ainda vivos, ou seus filhos que eu ajudei a colocar em situação de poderem estudar. Por outro lado, convivendo oficialmente a convite do governo do Estado com a PM, falando nos eventos, reunindo o contingente evangélico, que àquela altura, em 1990, era de aproximadamente 25% da população da PM no estado do Rio de Janeiro. Hoje deve ser um número superior. E em contato direto com os comandantes da Polícia Militar, delegados da Polícia Civil, secretário de Segurança, secretário de Justiça, sendo informado de todas as informações concernentes ao tema e a outros, e tendo criado e presidindo a Fábrica de Esperança, incrustada nas piores favelas do Rio de Janeiro àquela altura, fronteiriça Acari, que era o paiol do tráfico de armas no estado do Rio naquele tempo, e realizando o trabalho que realizamos em todos esses frontes, em todas essas entranhas, em todos esses intestinos sociais, e tendo alcançado os resultados extraordinários de ver o tráfico de drogas cair à volta da Fábrica de Esperança, que atendia 24, 25 mil pessoas por dia, o tráfico cair para 5% do que era antes nas comunidades faveladas e destituídas todas que nós atendíamos em volta, e os traficantes passarem a ter pudor em relação à própria comunidade, respeito para com a polícia, o que não havia antes. Houve diminuição dos achaques das chamadas mineiras, antigamente, da tomada de pedágio semanal para deixar o traficante livre. Coisas começaram a mudar com a intervenção social direta de mais de 66 projetos atingindo aquelas crianças todas. E, objetivamente, em relação ao que acontecia nos presídios, eu lhes digo, toda essa ação que o Estado vem tendo durante todas essas décadas é absolutamente patética. Tão patética quanto se o remédio a mim receitado, estando eu com leucemia, fosse que colocasse em mim um emplasto sabiá todo dia nas minhas costas, porque isso me curaria da minha leucemia. É assim que a segurança pública é, e esse é o significado da nossa segurança pública para o problema da criminalidade, da violência e da transformação de presídios em cursos de pós-graduação e de pós-graduação de criminalidade, conforme vem acontecendo, enquanto a UERJ fecha as portas e o crime sofistica o seu treinamento e o seu recrutamento, de modo que praticamente todo menor apanhado com crack ou com uma quantidade maior de maconha na mão é levado para uma entidade de disciplina e de correção juvenil, aonde o recrutamento começa a acontecer
e a liberação já devolve à comunidade um indivíduo treinado nesse aprisionamento temporário e já estimulado o suficiente para procurar as lideranças superiores e prestar serviços privilegiados enquanto a menoridade os ajuda, e o ciclo de inchamento dos presídios não cessa, não faltam peças de reposição para jovens mortos e assassinados nessa guerra insólita que não é civil, mas é entre os indivíduos de uma sociedade, de uma civilização falida. 30% pelo menos da razão imediata desses aprisionamentos estão vinculados ao uso de drogas, 30%. E aproximadamente outros 30% são vinculados decorrentemente da proibição ao uso de drogas. Então, de maneira objetiva, 30% são diretamente, essa população carcerária, 30% dela vem diretamente vinculada do uso de drogas. E mais ou menos uns 30% de vínculos decorrentes do uso. Armas, proteção às bocas, tentativa de superioridade armamentística em relação à polícia, essas coisas todas que a gente conhece. E eu acho ridículo, de quando isso começou para cá, nos últimos 45 anos, a criminalidade e a falta de segurança no país aumentou de maneira exponencial, porque se pelo menos 60% do que a gente chama de criminalidade e violência estão atrelados à defesa do uso de produtos considerados ilegais, imagine o que no entorno desses 60% também se formou de ações capilarizadas dependentes desse negócio maior. É muito idiota a coisa toda. Porque essa guerra contra as drogas, ninguém venceu desde Adão até aqui. Ninguém. Quem venceu? Os mesopotâmicos usavam drogas. Todos usaram. Você acha o quê? Que esse pessoal foi à guerra careta durante esses milênios todos? Fomos nós que inventamos, que foi o movimento hippie que criou isso aí? Bobinhos. Se fuma maconha no mundo, do ponto de vista antropológico, o registro é de entre 5 e 6 mil anos de uso de maconha em todas as sociedades humanas aonde foi possível levá-la. A cocaína é mais jovem, está ligada mais àquilo que na nossa geografia política a gente chama de América Latina, mas a papoula, o ópio, tudo isso estava espalhado pelo Oriente do mundo e uma quantidade enorme de outras coisas. Mas elas nunca foram proibidas, nunca. A rainha Vitória, por exemplo, da Inglaterra, quando descobriu a cannabis sativa e levaram para o Palácio de Buckingham, na era vitoriana, todas as tardes, a corte, e quem mais pudesse ter acesso àquela aquisição, que não era criminalizada, usava no lugar do chá, ou fumava com chá, usando cachimbos de cristal ou
os aparatos com os quais isso era usado na China, na Índia e no Oriente. E não era nada. Aí os Estados Unidos decidiram transformar isso em crime. Depois que a lei seca foi abolida, eles tinham que ter algo para criminalizar no lugar. Isso é história, eu não estou aqui criando nada. Não tive uma revelação, é história. E aí foi que devagar começaram a criminalizar a cannabis sativa, porque ela era produzida pelos negros na América. Misturou-se com a questão do racismo americano. Mas não era muito forte a perseguição. Você veja que no Woodstock, na década de 60, você vê policiais fardados, filmados, usando cannabis sativa junto com os jovens que estavam participando do festival. Já foi na década de 70 que o ban a esse tipo de coisas aconteceu com mais veemência. E a ênfase àquela altura tinha a ver com ácido, com LSD. Foi na rebarba disso, no empuxo, no reboque dessa tematização que entrou depois, posteriormente, a cannabis e outras coisas. Com a crescência do elemento politicamente correto na década de 80, que é essa ideologia americana, que se tornou uma religião secular, com o crescimento dela, isso aumentou, passou a incluir o cigarro, aí veio a política do corpo, ginástica, isso, aquilo. Isso reforçou-se imensamente no governo Reagan, ganhou uma força enorme. Como naquele mesmo período a Colômbia tinha entrado em estado de catástrofe, porque a proibição ao uso de qualquer tipo de drogas não contava com o recurso nem moral, nem de caráter, nem financeiro para o enfrentamento, e mesmo que tivesse todo o recurso do mundo, não venceria, porque os Estados Unidos tinham todo o dinheiro do mundo e não venceram a entrada do produto, como é que os colombianos iriam vencer a produção? Mas o governo Reagan, um governo republicano, decidiu investir tudo contra isso por causa da pressão do lobby evangélico e moralista no Congresso americano. E aí injeta dinheiro. Pablo Escobar devolveu e reagiu quando começou a história de vamos levar esses traficantes, extraditá-los para a América para serem julgados lá. O Escobar disse não iremos e faremos um movimento para legalizar isso aqui. Aí houve um caos na Colômbia. Eu visitei muito a Colômbia na década de 80, no auge do poder do Pablo Escobar. Eu ia pregar lá e ouvia os dramas de todos os lados daquela guerra por causa do tráfico de drogas, o país sendo consumido, uma miséria, uma desgraça danada. Agora, uma guerra perdida, porque o Pablo Escobar foi morto, matou antes de morrer milhares de pessoas, foi algo que se alongou por quase 50 anos. 50 anos para os Estados Unidos, antes da Colômbia, começarem a legalizar o uso de produtos considerados ilegais dentro dos Estados Unidos. Depois de verem a idiotice que tinham cometido. Porque é como chegar e dizer o seguinte, olha, é proibido ter tesão. É proibido querer comer alguém. Quando se trata do uso de drogas, ninguém está falando de algo menos visceral do que de tesão, é de desejo. Só um cara que nunca conheceu a coisa pode pensar diferente. Não tem nada a ver com outra coisa parecida com o tesão que você sente. Você sente tesão?
Você sente fome. Isso é o que um cara que toma, que fuma, que qualquer coisa que cheira, sente. Sente. Não é nada além disso. E eu pergunto, o que o Estado tem a ver com isto? O que o Estado tem a ver com isso? Quem tem a ver com isso é a religião. A religião que quer controlar o teu tesão é a mesma religião que quer controlar a tua compulsão, teu desejo, tua bebida, tua comida, tua qualquer coisa. Esse é um remanescente da manifestação da religião no Estado laico, até hoje. É como a proibição à eutanásia. O que o Estado tem a ver com a sua decisão de não querer mais viver? Eu pergunto, o quê? Isso é uma conversa para você ter com a sua família. Se você desejar, com amigos, mas com o Estado. O que o Temer tem a ver com a minha vontade de me suicidar? Ou de não ficar sentindo dor? O Temer vai aliviar a minha dor? O Estado brasileiro, a ministra Carmen Lúcia tem o poder de fazer essa intervenção? Mas por que o Estado proíbe a eutanásia? Eu quero fazer uma eutanásia? Eu não. Mas eu acho que qualquer ser humano tem o direito de pular de onde queira. Ou de dizer, eu cansei de viver, de existir. E aí a gente tem uma maneira menos doída ou mais doída de fazer esse cara parar. Ou força a ter que pular de cabeça de um edifício, ou ele pode ter um diagnóstico que diz que ele tem uma morte inapelavelmente dolorida dentro de 6 meses, e ele diz, não, eu prefiro que vocês me anestesiem e vão deixando que eu vá. E se as minhas condições orgânicas cessarem, imediatamente desliguem todo o aparato que me mantém. Isso já está definido, deixa eu ir. Let me go. É a mesma coisa com drogas. Está escrito, não matarás. Eu não tenho direito de exercer a minha vontade fazendo nada, absolutamente nada, que prejudique o meu próximo. Mas nenhum Estado desse mundo tem o poder de dizer que eu não posso morrer. Eu não posso matar. Mas Deus me deu o direito de morrer. Quando é que Ele me deu o direito de morrer? Quando Ele me criou. Ele disse, da árvore do conhecimento, da árvore, de todas as árvores do jardim podeis comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque no dia em que dele comerdes, morrereis, ou morrendo, morrereis. Ou seja, ele deu liberdade para o cara comer e morrer. Ele deu liberdade. Ele não me deu liberdade para matar, mas ele me deu liberdade para morrer. O uso de drogas é a liberdade de morrer, ou de existir do jeito que quiser. O indivíduo não tem o direito de impor aquela sua existência a outros. E outros precisam ter a educação resistente de saber que não devem ficar sequestrados por qualquer um que não deseje viver como a média do conforto de alma da sociedade diz que você deva viver. Aí a gente fica discutindo, eu ligo a TV, é só isso que dá, é só isso que dá, eu não aguento mais, porque é uma discussão pobre de gente que não entendeu que agora, do jeito que as coisas estão, a gente tem que fazer tudo de uma vez, simultaneamente. Tudo simultaneamente.
nós temos que construir mais presídios, porque ninguém vai mudar a lei da noite para o dia, porque se conseguissem mudar a lei da noite para o dia, o que se construiriam seriam outras coisas, seriam centros de treinamento. Se, por exemplo, se tirasse a criminalização das drogas, mesmo que se não faça a legalização do uso, mas se descriminalizar o processo inteiro, já diminui uma quantidade bárbara de lotamento de presídios. Se começassem a fazer o que eu fiz durante anos no Rio, que foi a fábrica de esperança que produziu, que os benefícios que produziu, espalhassem isso pelo Brasil, ao invés de prenderem jovens, colocassem essas pessoas com alternativas de aprenderem como eu dei lá, junto com milhares de amigos que se solidarizaram a mim. Oficina de cinema, oficina de televisão, oficina de arte, oficina de teatro, oficina mecânica, oficina de marcenaria, oficina elétrica, jogos, esportes, perspectivas olímpicas, documentação de todo mundo e dos seus parentes, assistência psicossocial para milhares de adolescentes e para todos os seus pais, cursos de computação, de informática, de cabeleireiro, do que você quisesse, enchemos a vida deles de atividade, não havia lugar para drogas, não havia lugar nem para vontade de morrer. Sem uma arma. Ainda fiz uma campanha de desarmamento que desarmou por mãos leigas, pelas minhas mãos, mais gente nas comunidades chamadas faveladas do Rio do que a operação militar, a operação do Exército chamada Operação Rio, que aconteceu simultaneamente à campanha que eu tinha deflagrado, chamada Rio Desarme-se, na década de 90, conseguiu desarmar. Eu tive muito mais gente, me deu as armas que tinha nas favelas do que o Exército conseguiu pegar. Minha gente, parece utopia, coisa assim de Dom Quixote. Não é não. Quixotesca é essa atividade burra de querer curar leucemia com esparadrapo. Ministra Carmen Lúcia, querida, eu sei que você é bem intencionada, mas tem-se que ter coragem de discutir as causas, senão nós vamos morrer enxugando gelo e lidando com o efeito, só com o efeito. Toda a discussão que você vê nos meios de comunicação são o que os bombeiros precisam fazer com incêndio, mas não tem ninguém lidando ainda com as causas incendiárias do problema. Isso só vai acontecer quando a lei mudar e quando, sem medo de religião, nós tivermos uma conversa que seja matematicamente coerente com o bem da sociedade. Manter o moralismo dessa temática salva vidas ou mata milhares de policiais, deixa órfãos os seus filhos, viúvas as suas mulheres, encarece o custo do Estado, tanto pagando por famílias de policiais que foram mortos, tanto pagando, como no Amazonas, quase R$5.000 por apenado, num país falido, miserável, que insiste com uma burrice lusitana do tempo de Pedro Álvares Cabral, praticamente, em fazer manutenção de morais que estão falidas em toda parte do planeta aonde o pensamento venceu o dogma. Enquanto isso não acontecer, é só blá, blá, blá. E as conversas são idiotices.